O convidado de hoje é Tiago Ribeiro. Apaixonado por carros e com percurso profissional no retalho automóvel, foi pai cedo e já teve menos juízo ao volante. Faremos uma viagem pelo percurso de vida, que infância e percurso académico proporcionaram os primeiros passos profissionais e que eventos e decisões levaram à criação de alguns dos projetos que foi abraçando. Com este episódio, pretendemos conhecer um empresário, a sua ligação ao desporto automóvel nacional como piloto amador, a sua paixão pelo Douro e, acima de tudo, utilizar este episódio para imortalizar uma conversa entre pai e filho. Sim, Tiago Ribeiro não é coincidência. Coincidência foi como ambos viemos parar a Coimbra e aqui pretendemos contar essa história também. Espero que gostem. Então onde é que a tua viagem começa? Onde é que nasceste? Ora bem, estás bem? Está tudo bem? Tudo bem? Sim. Ótimo. Boa noite, boa tarde. Nem sei bem. Estás bom, pá? Sim. Ora bem, isto eu já tive algumas conversas com algumas pessoas na minha vida e esta vai ser aquela que eu vou começar as frases todas com como tu sabes. Como tu sabes, porque responder-te a ti é muito estranho. Pronto, eu nasci no Porto, certo? Paranhos. Naquela altura nós éramos obrigados a registrar-nos onde nascíamos e portanto foi lá. O mais natural seria eu nascer no Porto e depois ser registado na Régua com os meus pais, os teus avós. Não viviam lá na altura, curiosamente viviam de facto no Porto, mas a família estava toda na Régua. Mas eu de facto acho que fui o único da família toda que nasceu no Porto e foi registado no Porto. Depois ainda, pronto, passei, eu penso que foi um anito, enquanto a avó deu aulas lá no Porto e depois passei para a Régua e enfim, percorri a minha infância toda e a minha adolescência. Eu ia para o Mefel, ia lá para a empresa que o teu avô era sócio e passava lá o meu tempo, lá com os mecânicos e não sei o quê. Pá, portanto eu desde miúdo andava lá metido na ferrugem, no óleo e até o léxico dos mecânicos faziam parte da minha vida, não é? Aquela forma de estar e de falar. Eu adorava ir para lá e mais uma vez tempos engraçados e também depois isto deu origem às minhas escolhas, nomeadamente o seguir engenharia mecânica. Mais uma vez depois apanhei ali uma desilusãozita porque não era nada daquilo que eu procurava, porque de automóveis tinha zero e decidi mesmo procurar e havia alguns amigos meus ou conhecidos que tinham feito engenharia automóvel, que depois mais tarde até veio ser adotado cá em Portugal. E decidi seguir engenharia técnica automóvel, depois fiz. Depois, quando também tive engenharia automóvel, achei que foram as disciplinas ao nível da gestão que mais gozo me deram, e eu percebi que quando acabei a engenharia que também não era exatamente aquilo. Eu não sou uma pessoa tão técnica assim, sou muito mais de gestão, e percebi aí. Mas é curioso, foi no curso de engenharia que eu me apercebi dessas coisas. E procurei depois qualquer coisa ligada à parte da gestão, e por isso segui gestão automóvel. Epá, ainda bem que eu fiz, e como tu sabes bem desta história, foi das coisas mais enriquecedoras porque eu passei. O facto de eu ter estado fora, quer no curso de engenharia técnica automóvel, quer principalmente no curso de gestão automóvel, fez com que eu saísse, fez com que eu procurasse a minha própria identidade. Estavas a crescer devagarinho e eu ia um bocadinho distante e não era fácil, morria de saudades. Mas de facto os Estados Unidos é apelativo e tive que ser, tinha que ter a mente muito bem decidida e as minhas ideias muito bem decididas, porque é fácil ficar nos Estados Unidos. Pois, ia realmente perguntar aí várias coisas. Portanto, primeiro foste para o TAD, mas depois a engenharia automóvel, como disseste, na altura não existia cá, ou seja, fizeste em Inglaterra. Sim. E antes de ir para a Inglaterra, foi nessa altura que tu soubeste que eu estava a aparecer. Portanto, como é que... Ainda no tempo da UTAD. Exato, ainda no tempo da UTAD. Portanto, uma criança com 18 anos, uma pessoa, uma criança. Quando eu soube, sim. Exato. Portanto, como é que se sente uma pessoa com 18 anos que sabe que vai ser pai, e se tiveste aí alguma alteração de mindset ou se ficou tudo na mesma? Apesar de ser
uma coisa nem tem nada a ver com a outra, quer dizer, uma coisa é ser pai e outra coisa é eu procurar a minha própria identidade e perceber quem é o que eu era e os meus pontos fortes e fracos e perceber de alguma forma se naquela altura está tudo por responder, não é? E procurei, se calhar um bocadinho mais cedo. Tu aceleraste o processo todo de crescimento e de que maneira, como sabes, mais uma vez, já falamos muitas vezes disto, aceleraste o processo de crescimento muito rápido. Se continuei a fazer, graças a Deus, alguns disparates e alguns bem, que me marcaram profundamente fisicamente, mas a verdade é que muito rapidamente depois, principalmente vindo dos Estados Unidos, rapidamente muito focalizado em arranjar trabalho e tornar-nos independentes. Aliás, tu passaste isto tudo connosco. A tua irmã diz isso muitas vezes lá em casa, tu és baroto, diz isso muitas vezes e é verdade. Tu passaste toda a nossa, pela fase toda que foi muito gira, diga-se passagem, mas de alguma ansiedade por nos tornarmos independentes, eu e a tua mãe. Passaste toda aquela fase connosco e aliás isso também te marca naturalmente, mas passaste toda essa fase connosco em que nós procurávamos, foi do zero, nós basicamente fomos para o Porto com zero. Um dia metemos em dezembro, metemos no carro, nós fomos para aí afora e lembras-te que nós metemos todos a cama e dissemos, não sabemos o que é que vem amanhã, mas amanhã devemos fazer alguma coisa e fizemos, e como tu te recordas, andamos a distribuir folhetos a dizer que dávamos explicações e fomos arranjar emprego para a tua mãe e assim foi, de uma forma, e cada tostão que nós ganhávamos para nós era uma vitória, e depois eram os primeiros, naquela altura ainda, e os primeiros 500 contos que a gente fizesse, uma grande festa, e os primeiros 1000 contos era uma coisa bestial, e também celebrávamos estas coisas todas contigo, e tu viste isto tudo, sentiste isto tudo e de que maneira, mas também sentiste as alegrias, porque isto essencialmente Sim. Acho que foi um período também muito, muito feliz de todos nós, acho eu, pelo menos para mim foi, e eu acho que para ti também. E para a tua mãe foi conquista atrás de conquista, coisinhas pequeninas, mas fundamental. Se bem que as conquistas, nomeadamente da tua mãe, começaram um bocadinho antes, né? Porque a minha mãe começou-se no empreendedorismo um bocadinho antes, não foi? A tua mãe começou no empreendedorismo um bocadinho antes, porque a tua mãe, e não precisávamos, e ela não precisava, a verdade é esta, porque nós temos que as coisas têm que ser ditas, não é? Quer dizer, tanto os meus pais como os teus avós do lado da tua mãe, nunca na vida nos deixariam faltar alguma coisa, como tu sabes. Somos classe média, que é o que somos, mas não falta nada, naturalmente, não é? Pelo contrário. Mas há esta, e que tu sempre sentiste isso, com certeza, que é esta coisa do nosso orgulho, do que nós somos, nós, Tiago, Sónia, Tiago Pequenino, nós. E isso sempre existiu, e nós tínhamos orgulho em ir à guerra, nós próprios, e a tua mãe fazia comida para vender para fora, fazia roupa para vender para fora, para comprar a televisão, para comprar não sei o quê, para comprar as fraldas, e portanto essa coisa já está em nós há uma série de tempo. Pois é. Também falaste então do teu percurso académico lá por fora e da tentação que havia de ficar nos Estados Unidos. Então, mas porquê que eu não sou americano agora? Porquê é que decidiste voltar? E o que é que foi assim tão atrativo por lá? Primeiro de tudo, nunca serias americano, não é? Sempre muito importante. Desculpa. Nunca serias americano. Nós somos portugueses e com muito orgulho, e no meio desta confusão toda e de algum desgoverno, não era? Como os romanos diziam, mas a verdade é que é o país mais lindo do mundo e com pessoas extraordinárias, governado da forma como é, mas a verdade é que somos portugueses e com muito orgulho. Agora, os Estados Unidos são de facto muito apelativos, e são muito apelativos porque, pelo menos temporariamente, serão sempre, percebes, quem chega lá. Eu quando cheguei lá,
Eu tive alguns professores que me chamavam, e claramente depois eles falavam uns com os outros, e eu fiquei ali um bocadinho rotulado com os professores que chamavam-me esponja, porque eu gostei tanto do curso, mas eu gostei mesmo, eu adorei, como tu sabes, eu adorei o curso e eu era uma autêntica esponja. Eu adorava ir para as aulas. Weird, porque eu não era nada assim. Zero. Eu sempre fui um bocadinho o suficiente para passar sempre, naturalmente, com notas muito médias, mas eu sempre fui um bocadinho maroto nas coisas e tal, não muito trabalhador. E eu, quando cheguei lá, trabalhei muito. E trabalhei muito porque eu adorei. Adorei o curso. Tirei notas bastante boas, e eu adorei o curso, e eu ia às aulas com todo o prazer, eu aprendia muito e era de facto uma verdadeira esponja entre o que eu estudava e a atenção que eu tinha nas aulas, e eu consumi toda a informação que era possível naquela altura, e depois e isso foi notado. Isso é uma coisa boa dos Estados Unidos, porque eles notam quem tem vontade e quem quer andar para a frente e tal, e é curioso que no final do curso, não é por nada, mas é verdade, quer dizer, eu fazia levar parte dos estudantes de honra, fiz parte da Sociedade de Fita Capa, que fazia parte lá dos melhores alunos, e entretanto eles, quando assim aliciam-nos um bocadinho para nós ficarmos lá, e a verdade é que de repente começaram a falar comigo para eu ficar lá, para continuar para mestrado, e há sempre essa coisa. Nos Estados Unidos é assim, eles, quando percebem que alguém está com vontade, porque gajo mais médio em termos intelectuais não há, sou eu, tudo bem, agora vontade eu tinha, e mostrava isso, vontade de aprender e de progredir e de ter mais conhecimento, e eles topavam isso. Nos Estados Unidos, acho eu, um bocadinho diferente cá, se bem que se calhar também não fiz o mesmo esforço cá, também é uma realidade, mas por aquilo que eu ouço, pelo menos, lá faz parte do sistema, percebes? É um sistema que procura gente que tenta fazer, e essas coisas todas, e tiveram algumas conversas comigo, mas para mim era completamente impossível, e eu disse isso de forma clara. Eu queria regressar, por todos os motivos, e mais algum, mas principalmente pelo motivo que eu disse há pouco. Tinha a tua mãe, tinha-te a ti já cá, e não fazia parte do... E mais, também aquilo que eu tinha reunido como carreira académica, eu sabia que chegando cá e forçando um bocadinho e indo à luta, eu acho que eu conseguiria fazer o que queria. Porque eu cheguei a dizer ao meu professor de Small Business Management lá: eu quando chegar a Portugal vou entrar nesta empresa e eu vou ter esta função. Inacreditável, mas é verdade, eu disse. E eu fiz, porque eu tive 4 meses a ligar sempre, e há provas disto, há provas vivas disto, que eu estive durante 4 meses a ligar praticamente diariamente para a empresa, porque era lá que eu queria entrar, e entrei porque pronto, era o que eu queria, e tinha dito ao meu professor. Portanto, se eu tinha dito ao meu professor, era quase uma promessa a mim próprio, tinha que o cumprir. Pois, quando tu lá estudaste, tu também, em conversas passadas, falaste-me da forma como alunos e professores viam os Estados Unidos e os outros países, inclusivamente a Europa, e que eles tinham uma visão de que estavam uns degraus à frente de todo o resto do mundo. Isso afetou também a tua... não os teus resultados pelos vistos, mas afetou a tua experiência durante o curso, o trato que tiveste de outras pessoas, ou só te irritou essa comparação por cima? Não me irritou. Num determinado episódio irritou-me, e aquilo, eu já não me recordo exatamente qual era a disciplina. Eu tive uma discussão, até com a professora. Curioso, eu hoje, quando olho para o que ela me disse, e a razão pela qual eu tive a discussão com ela, eu hoje já lhe dou um pouco mais de razão do que aquilo que dava. Acho que eu continuo a ter a razão, mas menos, porque esta coisa da verdade, isto é algo muito complicado. O que é verdade, o que é que não é verdade, isto é uma chatice. Tem que ver com as nossas experiências, tem que ver com o ponto de vista de cada um, enfim. Bom, nem vou entrar por aí. Agora, ela houve uma determinada altura, e no meio de algo que estava a dizer, disse a toda a gente: então não é bom, para toda a turma naquela altura, então não é bom viverem no único país verdadeiramente livre
do mundo. Eu fiquei um bocadinho acossado ali com a coisa. Eu disse, desculpa lá, mas eu não venho não venho de nenhum país que esteja em ditadura, nem eu venho da Europa, que ainda assim é um bastião de liberdade e provavelmente até de uma liberdade de forma expressa de uma forma e eventualmente mais forte até do que nos Estados Unidos, achava eu naquela altura, porque eu também eu tive essa impressão. Eu quando estive nos Estados Unidos achei muito que as elites de opinião, através dos meios de comunicação, controlam muito as massas. Controlam muito as massas mesmo. A individualidade de pensamento, apesar do que está montado no país, pelo menos pareceu-me naquela altura. Eu acho que os Estados Unidos hoje estão um bocadinho diferentes, tenho que dizer. Mas naquela altura parecia que as pessoas pensavam muito segundo um determinado modelo que lhes era imposto. E achava que, curiosamente, na Europa, com todas as assimetrias que existem nos vários países, porque na verdade nós não somos todos iguais, havia no seu conjunto, na realidade, um bocadinho mais de liberdade de expressão, de pensamento, de mais individualismo no pensamento, que é importante, diga-se passagem. E pronto, eu disse isso e entretanto mandei para lá umas bocas e a senhora depois também ficou assim um bocadinho mais acusada comigo, etc e tal, mas depois aquilo lá passou. Mas aprendi, atenção, mas eu tenho que dizer uma coisa, eu aprendi verdadeiramente a admirar os Estados Unidos, sem dúvida, porque olha lá, há uma coisa que é sem dúvida eu senti enquanto lá estava e sinto hoje, e isto em Inglaterra também. Nós quando vamos para lá, nós verdadeiramente sentimos que estamos numa terra de oportunidades. Não é aquilo que nos vendem, não é aquilo que nos vendem nos meios de comunicação nem nos filmes. É muito mais difícil, naturalmente, mas tu não ponhas dúvida nenhuma que lá, se tu tiveres uma boa ideia e se tiveres capacidade de trabalho para a pôr em prática, tu vais vencer. Que é uma coisa que, infelizmente, quer se queira, quer não, é muito mais, não é que não o possas fazer cá em Portugal, mas é muito mais difícil. A quantidade de obstáculos, de entropias que tu tens, é muito mais difícil. É muito mais difícil porque é o estado das coisas. Cá em Portugal, naturalmente, são coisas como burocracia, quer se queira, quer não, de uma forma mais ou menos surda. Há alguma estratificação nisto tudo, quer dizer, esta coisa do conhecimento. Eu conheço o gajo que me faz o favor e que não sei o quê, e eu vou lá através. Tu nos Estados Unidos não tens isso, porque o mercado é muito grande. Tu não estás bem num estado, passas para o outro. Aliás, como tu sabes, já falamos disso também várias vezes. Um dos sinais que um determinado elemento da família dá de ser bem sucedido é o facto de não ficar sequer no estado onde os pais trabalham, onde os pais vivem. Portanto, imagina, quer dizer, não há grandes elos de compadrio e percebes? Tu vais à luta, tens uma boa ideia, pões, há muito poucos empecilhos no teu caminho para seres bem sucedido. Isso é uma realidade. Outra coisa é o acreditares em ti próprio. De vez em quando há um bocadinho, quase um exagero nesta coisa é quase uma religião, percebes? O sucesso é quase uma religião. Para nós europeus é quase um exagero, percebes? Tu gostas de mais profundidade, não é? Tu gostas de pensar de uma forma um bocadinho mais thorough, não é? E tu chegas ali e não, quer dizer, tu não pensas muito, vai à luta, ser bem sucedido, porque isso é de facto importante, e tu consegues, e estão-te sistematicamente a passar esta mensagem na universidade, no trabalho, em todo lado que tu vais, que é vai à luta,
vai à luta, falhas, não tem problema, continua. Isso é muito importante e que tu não encontras aqui. Aqui em Portugal tu não encontras nada, quer dizer, aqui em Portugal tu tens uma situação, hoje menos, e graças a Deus nós temos aqui uma nova, nomeadamente uma nova geração, de que tu fazes parte, que veem, nomeadamente as falhas, e veem como um processo normal. Se calhar na minha geração e na minha geração para trás, que ainda era quase um trabalho para a vida, não sei das quantas, qualquer falha era tido como enfim, algo de muito negativo, que se tinha que esconder e que não sei das quantas. Esquece, nos Estados Unidos não é nada disso, faz parte de brincar com isso, faz parte de falar disso, percebes a coisa? Sem problema rigorosamente nenhum. É como se fizesse parte do currículo. Então vamos lá, quantas vezes falhaste e te levantaste? Não sei o que aconteceu-me isto, é tão boa, ainda não falhaste, então és um perigo, percebes a coisa? Contratar uma pessoa que nunca lidou com a derrota, exatamente, lá é ao contrário, lidar com essa depressão de um funcionário teu que falha pela primeira vez. Lá é ao contrário, como tu sabes, eu tenho uma ligação, curioso, não é? Uma ligação até relativamente próxima ao Japão, é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Curiosamente, foi um americano que fez uma revolução de mentalidade lá, né, que na realidade juntou um bocadinho o pensamento americano e japonês, mas na realidade é o contrário. Hoje já nem tanto, mas antigamente, há uns anos atrás, era claramente um trabalho para a vida, e eu, com algumas, enfim, curiosidade só, mas eu uma vez a falar com um japonês, eu dizia, sabes que isto lá em Portugal, isto, crimes passionais, e a gente, e a mulher, não sei o quê, e ele chega lá e mata, crimes quê? Passionais? Nós aqui, a taxa de suicídio lá é imensa, como tu sabes, não é? Não, nós aqui passionalmente não, nós só nos matamos mesmo por causa do trabalho, porque passionalmente esquece. Nós aqui não, nós aqui há facada. Disse-me não sei o que, deixa lá, enfim, morrer por trabalho é que não, depois, e também para, acho eu, pelo menos para já encerrar o teu percurso académico, digamos assim. Tu, entretanto, depois, mais tarde, estamos aqui a saltar etapas, como dizem no Gato Fedorento. Mas depois fizeste também uma pós-graduação com uma, qual a Caixa, era assim uma coisa? Não, eu fiz um MBA. Pós-graduação não, ok. É uma MBA, sim. O que significa que então experimentaste aqui 4 países ou 4 tipos de educação. O que é que de qual das experiências que tu tiveste é que gostaste mais? Sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, como não vou repetir, os Estados Unidos marcaram-me profundamente. Marcaram-me o facto de eu estar lá sozinho. Não havia Skype nem. Não havia Skype. Lembras-te que eu ligava uma vez por semana para casa. Há fotos, eu agarrado ao telefone. Exatamente, há fotos do agarrado ao telefone, não percebias nada do que estava a acontecer. Foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos marcaram-me profundamente. Adorei a experiência, mas foi muito duro. Foi mesmo muito duro, mas marcaram muito em termos na crença que eu passei a ter nas minhas potencialidades, que tenho algumas, naturalmente, como toda a gente tem, não é? Passei a perceber quais são um bocadinho melhor, quais são as minhas. Aquela coisa do querer, vai à luta, não podes parar, tens que ir à luta e vales por aquilo que és. E nos Estados Unidos quem era? Era o Tiago, não é? Tiago, como eu dizia, não é? Eu era o Mr. Ribeiro, não é? E porque era o Ribeiro 000, era só um nome estranho, não é? De dizer mais nada. Tu também passaste por isso na Inglaterra. Pois, eu ia comentar isso já, porque estavas a falar da vontade de ir para as aulas, e eu também fui para a UTAD e depois fui para a Inglaterra, e realmente a experiência, aquilo que estás a dizer é igual. Tem a diferença de que havia Skype e ajudava bastante, mas realmente bastante. Mas realmente a questão de estarem num sítio em que o Diego se chamavam mais Diego do que Tiago, mas não interessava, porque quando era para fazer alguma coisa para ficar bem feito, falavam comigo, e através do grupo queriam ficar comigo, e depois profissionalmente também a coisa correu bem. E lá está, não era Meireles, não era Ribeiro, não era nada disso, era o Tiago,
É isso. É isso mesmo. E dá um bocadinho de confiança em ti mesmo, não é? E nas tuas capacidades. Mas então depois quando chegas a Portugal vais bater à mesma porta durante 4 meses? 4 mesinhos, é bater à mesma porta das mesmas pessoas. Depois então trabalhaste nessa empresa, conseguiste o que tu querias, mas esses bichos carpinteiros, passados uns tempos, quiseste abrir um negócio teu no Porto. Porque é que quiseste depois entretanto sair dessa tua promessa ao teu professor? Olha, mas deixa-me dizer-te, tanto tu como a tua irmã têm uma influência muito grande em mim, certo? Porque na realidade depois a razão porque eu saí da empresa onde estava, não sei se posso dizer ou não, mas acho que sim, quer dizer, na Masa de todo Portugal, e a Masa passa para baixo, como tu sabes, não é? Eu comecei no Porto e depois a empresa passou para Lisboa, e eu dizia lá ao meu grande amigo, o meu diretor-geral, um dos meus melhores amigos, um espetáculo, um homem, e eu dizia, tenho que ir embora. Eu tenho que ir para cima, porque a tua irmã estava a nascer. Tu estavas um bocadinho mais habituado um bocadinho à minha ausência, mas já estar separado de um filho é complicado. Estar separado de uma filha que também estava naquela altura para nascer, para mim era muito complicado. E mesmo assim, eu estava para vir antes da tua irmã nascer, mas não foi nada. Depois eu, quando vim, já tinha a tua irmã para aí 7 meses, quer dizer, porque foi difícil eu sair de lá, porque de facto era uma empresa espetacular e eu dava-me super bem com aquela gente toda e foi muito difícil sair. Eu aproveitei quando vim para cima para começar desde logo um projeto. Eu sempre tive esta vontade de fazer coisas por mim próprio. Eu comecei com a tua mãe, também uma empresa em 97 já. Portanto, já há uns anos antes de eu sair da empresa que estava a falar, e corria bem. E por isso mesmo eu disse, vou para cima e entretanto vamos embora, vamos abrir qualquer coisa, e eu achava que aquele era um bom modelo de negócio que existia, e vamos embora, pronto. E foi por isso, porque sempre tive essa vontade, sim. E enquanto o primeiro negócio que era teu no sentido de que ocupava o teu espaço também e o teu tempo, que desafios, que dificuldades é que tiveste nessa gestão presencial do teu primeiro negócio? Olha, esse primeiro negócio, parecendo que foi uma coisa muito rápida, e na realidade o tempo que eu tive lá foi totalmente dedicado ao negócio, foi relativamente rápido. Foi das maiores aprendizagens que eu tive, das maiores aprendizagens profissionais que eu tive. Porquê? Porque eu aprendi nessa altura o quão incompleto eu era, as valências que eu precisava em termos de complementaridade de competências que eu não tinha, e complementaridade de competências tanto profissionais como pessoais, percebes a coisa? Eu descobri aí, depois, para além disso, a coisa tornou-se um bocadinho difícil também, porque basicamente tu lembras disso, nós éramos várias lojas e naquela altura era um franchising e o Master Franchise faliu, e o Master Franchise ao falir, logicamente que nos prejudicou a todos, mesmo que a gente quisesse alterar o negócio, logicamente perdíamos os fornecedores todos, etc e tal, e clientes, etc e tal. Bom, eu mudei no entanto o negócio e mantivemos de uma outra forma o negócio durante ainda muitos anos, mas entretanto também, e enquanto o negócio estava bem, diga-se passagem, enquanto ele era rentável, eu senti naquela altura que sair do setor automóvel era um bocadinho complicado. Do setor automóvel, só uma nota, o setor automóvel é um oceano mais do que vermelho. Está quase negro de tanta concorrência que tem. É um negócio muito maduro, de margens muito pequeninas, que é preciso estar mesmo muito por dentro e ter uma gestão de pormenor para se conseguir estar no setor automóvel em todas as suas valências. Mas a verdade é que nós profissionalmente somos quem conhecemos. Porque eu não estaria no setor automóvel hoje se as pessoas que eu conhecesse não fossem do setor automóvel. Eu estaria noutra coisa qualquer. Olha, estava como tu a saber, mas era de criptomoeda e que queria saber da área mais tecnológica, sem dúvida nenhuma. Outras áreas que nós nem sequer neste momento temos o grasp delas, que nem sabemos que elas estão aí, que estão a dar dinheiro e que são porreiras. Se eu conhecesse gente dessa área, não estava aqui, de certeza absoluta, porque isto é duríssimo. Agora, eu conhecia gente do setor automóvel, e a verdade é esta, mesmo com o negócio, e mesmo enquanto o negócio estava a andar, eu
eu tive uma série de contactos do setor automóvel para regressar. Numa primeira fase eu fui dizendo que não a um ou outro, não sei o quê, mas depois houve uma determinada altura que eu achava que o negócio que eu tinha montado com determinados intérpretes que eu tinha entretanto contratado e com o trabalho deles eu poderia manter o negócio e resolvi também abraçar um projeto no setor automóvel que me deu muito gozo e que tive lá vários anos e que me deu muito gozo e ainda bem que o fiz, porque também foi outra experiência muito, muito positiva. Tive 10 anos como administrador de um grupo automóvel, foi espetacular, foi também numa altura da minha vida que eu aprendi imenso, principalmente com o líder do grupo, que era espetacular. Aprendi muito. Portanto, nesse grupo é nessa altura que tens contacto com Coimbra pela primeira vez do ponto de vista profissional. Sim. Mas já tinhas tido contacto com Coimbra de outra forma? Sim, passei cá 15 dias quando era miúdo. Nós, por causa de um projeto que eu fiz com um colega meu, nós tivemos a possibilidade de passar aqui 15 dias numa não sei o que é que aquilo chamava-se Encontro Juvenil da Ciência. Bom, mas a verdade é que nós fizemos o trabalho e aquilo foi aprovado e entretanto viemos para aí e divertimos-nos à brava. Eu aí conheci Coimbra relativamente bem. Foram 15 dias em que tivemos a explorar Coimbra e malta de todo lado. Foram 15 dias absolutamente espetaculares. Isto final dos anos 80 por aí? Foi, para aí 87 88, acho que 87, acho eu. Foi brutal. Nós conhecemos Coimbra, passamos a conhecer. Eu cheguei a dormir na rua e não sei o que com os meus colegas, porque já não havia a escola que tinha ficado connosco e não sei o que, aquilo já tinha acabado, mas nós não queríamos ir embora, então dormimos. Foi espetacular, como tem que ser, não é? E entretanto, gostei, eu adorei Coimbra nessa altura. Coimbra tem de facto um encanto muito especial, sem dúvida. É lindíssima, uma cidade lindíssima. Depois, quando eu vim cá parar, nesse grupo, quando eu vim cá parar, adorei também o período que passei aqui, gostei muito, só memórias boas, com gente espetacular. A empresa tinha de facto pessoas tinha e continua a ter pessoas espetaculares, que eu só tenho histórias giríssimas com eles, e basicamente foi isso. E foi a experiência mais que eu tive de Coimbra. Conheci várias pessoas nessa altura, que também depois facilitou um projeto depois mais tarde que veio a acontecer. Mas foi isso. Sim, e Coimbra foi importante nessa altura, continua a ser hoje. Venho para Coimbra praticamente todos os dias, portanto Coimbra continua a ser muito importante para mim. Uhum. Ainda neste percurso e nestes anos em que estiveste nessa empresa, foi nesta altura que tu entraste no Desafio Único. Nós simplesmente não falámos das corridas, porque tu começaste em 93 nos Starlets, não foi? Quando estudavas em Inglaterra. Foi assim um bombom da família, digamos assim, não é? Do teu pai, teres começado nas corridas. Fizeste experiências esporádicas, entretanto, mas depois então em 2007 e 2008 fizeste o primeiro campeonato inteiro. Não, quer dizer, os Starlets também tinham sido inteiros, mas não, os Starlets nunca foram inteiros, não. Eu nunca fiz uma temporada inteira de Starlet, não. Ok. Então pronto, foi aqui a primeira experiência inteira e foi no Fiat Uno. Eram 50 carros todos iguais. Desafio único, sim. Desafio único. Ainda hoje, aos meus olhos, o teu maior feito. Só porque tu vias muitos carros. Eram muitos carros, eram os carros todos iguais, eram 50 pilotos, conseguiste ser 50 campeão. Pilotos, não, 100 pilotos. 100 pilotos, exatamente. Conseguiste ser campeão em 2008, daquela brincadeira séria. E lembro-me muito dos fins de semana com o Sr. Manel e com a equipa e com o resto da equipa. É assim, aquilo foi realmente muito divertido, mas tinha aqui uma pergunta para ti. É que entretanto tu já tinhas tido aí uns dissabores, um acidente num carro no mundo real, né, cá fora, em que te fez um bonito serviço na cara. E depois tinhas tido outro também, mais ou menos na altura em que a minha irmã nasceu, ela era bebê, que te rebentou aí uma mão e quase ficavas sem ela.
E como é que tu depois então aqui, portanto, 0% de desistir e metes-te nesta brincadeira outra vez, ainda por cima num Fiat Uno, que se tiver um acidente é capaz de dar mau resultado. Olha, é assim, comparativamente com outras pessoas que fazem competição automóvel, de uma forma depois tanto faz ser mais profissional como mais amadora, zero no sentido de houve gente que já passou muito pior e veio e competiu outra vez e super bem, e de repente já me lembro aqui de 2 ou 3 pilotos da praça super competitivos e que tiveram há bem pouco tempo acidentes bem piores que aquilo que eu tive e que estão aí e são super competitivos à mesma. Mas tirando se calhar aqui 3 ou 4 casos, de facto eu não conheço muitos casos de gente que tivesse tido tanto acidente e alguns dias que passei bem mal, diga-se passagem, bem mal, e quando foi da situação, principalmente da mão, foi mesmo muito complicado, e aí foi mesmo nas corridas, e que depois, pronto, eu voltasse e não sei o quê. Como tu sabes, não é? Tu estás careca de saber isto. As corridas fazem parte da minha vida. Eu costumo dizer isto, já disse aqui há dias, tive uma pequena entrevista também, e eu dizia, eu não me levo minimamente a sério como piloto. Zero. Nem sou piloto. Não me levo minimamente a sério como piloto. Eu entendo que haja muita gente, pronto, nomeadamente os meus adversários e colegas, que levam. Há certamente a fantasia, porque isto é quase uma coisa de crianças, não é? Nós, quando éramos crianças, nós pensávamos que giro, deve ser fazer isto e fazer aquilo, fazer aquilo outro, e era exatamente o que eu pensava quando ia às corridas com o meu pai. Eu um dia, e cuidado com os sonhos de criança, porque depois a gente vai sempre. Acha que não, mas está a percorrer um caminho que nós dizemos, é o destino, não é nada destino. Um gajo tem aquilo marcado desde sempre. E nós percorremos uma coisa que queremos desde miúdos. E aquilo que nós pensamos em miúdos depois tem uma importância de facto muito grande e marca-nos para o resto da vida. Quer se queira, quer não. Esta é a minha opinião, pelo menos foi o que me aconteceu a mim. E portanto, eu depois, como condutor de fim de semana de carros mais rápidos, não é? E que faço umas corridas, ou piloto de corridas nacionais amadoras, eu diria que de facto eu não conheço muita gente que tivesse tido aquilo que me aconteceu e que depois voltasse e que competisse. Isto tem que ver com a minha paixão, que mais uma vez, e tal como eu estava a dizer, não é que eu me respeito muito como esse condutor de corridas ou piloto, se quiseres, eu respeito muito a minha paixão, percebes a coisa? Porque isso eu respeito mesmo. E pronto, mas como te estava a dizer, eu levo muito a sério esta paixão, porque faz-me sentir vivo, faz-me sentir que vale a pena, e quando há muito um período, como eu te estava a dizer, enquanto não arranjava patrocínios, eu sabia que me faltava alguma coisa, percebes? E então quando reentrei, e o desafio único teve muito a ver com isso, foi o convite aqui de uma série de amigos para o fazer, eu acho que depois nunca mais parei. Houve vários anos em que não fiz campeonatos, mas fiz sempre corridas, quanto mais não sejam 1 ou 2 corridas por ano, só para desopilar, percebes a coisa? Para tirar a adrenalina e dizer, valeu a pena fazer a corrida. Isso para mim é importante, eu gosto muito. Há quem gosta de caçar, há quem gosta de não sei o quê, eu gosto disto. Então tu, entretanto, continuaste a trabalhar no mesmo sítio, depois em 2009 andaste nos Caterhams, não sei se fizeste mais alguma coisa em 2009. Eu fiz os Caterhams e fiz as corridas, e uma delas, tu vais-te lembrar, e uma delas foi a melhor corrida da minha vida, que foi com o Radical SR3. Sim, Vida Real. Talvez por causa do patrocínio controle. Sim, correu bem. Correu muito bem. Foi a primeira vez que eu peguei num Sport Protótipo. Sim, mas... Vila Real logo, não é? Entre paredes. Vila Real logo. E correu muito bem. Nós ganhamos as 2 corridas. Um bocadinho por azar de um dos melhores pilotos nacionais, diga-se de passagem, não tínhamos hipótese. Ele primeiro tinha melhor carro, mas mesmo que tivesse pior carro, ele ganhava a mesma, porque é um piloto extraordinário. Mas pronto, tivemos essa sorte do primeiro, mas a verdade é que havia lá uma série de outros carros, nomeadamente só protótipos, e nós ganhámos à primeira. Eu nunca, há muito tempo, eu não me recordo, e já corri tantas vezes, eu acho que não me recordo de um fim de semana onde eu me sentisse tão bem a competir num carro, precisa coisa, em que a ligação ao carro fosse tão grande, em que eu dissesse, eu posso dar gás à vontade porque eu controlo isto.
E era um carro que andava, mas muito mais que o carro que eu tinha competido anteriormente, que era um Caterham, não é? Pá, andava muito mais, mas eu não sei o que é que aconteceu para já. Como tu sabes, eu gosto muito de Vila Real, sou apaixonado por aquele circuito, eu acho que ando relativamente bem no circuito, e pá, pronto, foi uma simbiose ali com o carro absolutamente fantástica, e foi maravilhoso, top. Bom, então entretanto ainda trabalhaste mais uns anos na mesma empresa, e sabendo do mercado vermelho / negro, que é o mercado automóvel, decidiste sair e abrir um negócio próprio no mesmo mercado. Que cogumelos é que andaste a cozinhar na altura? Exatamente. É, um bocadinho assim. Mais uma vez, Tiago, nós somos quem conhecemos, percebes? Eu ao longo deste período encontrei gente verdadeiramente fantástica, que acreditava e que sempre acreditou em mim, nas minhas, pronto, em algumas potencialidades ou em algumas características que eu possa ter mais positivas, e lá está, pá, quem eu conhecia e do que eu percebo na realidade, sendo da área, é normal que os projetos que vêm a seguir sejam por via das pessoas que nós conhecemos. Mais uma vez, pá, conhecesse eu gente de outra área mais fácil e mais rentável, eu estava lá batidinho, mas eu conheço pessoas aqui, e faz parte. Isto agora é uma coisa um bocadinho diferente, um teor aqui um bocadinho diferente, mas é assim, pá, eu sempre tive com pessoas em sociedades, mesmo quando estava como empregado, como empregado por conta de outrem, sempre tive sociedades, como tu sabes, não é? E sempre tivemos com outras pessoas, e nunca houve nenhuma situação em que eu tivesse tido problemas, e eu acho que isso também é importante. Eu gosto de estar em sociedade porque põe-me fino, percebes a coisa? Tenho que prestar contas, isto para mim é muito importante. Tenho que prestar contas, eu gosto de prestar contas, eu gosto de saber que há um momento em que eu me sento e que sou avaliado como gestor, apesar de ser em empresa própria, imagina, não é? Mas gosto de ser avaliado como gestor, e isso é importante, e por isso também, isto para dizer o quê? As pessoas que eu também fui encontrando ao longo da vida para fazer investimentos em conjunto, vê lá se adivinhas que setor é que eles sabiam. Setor automóvel. Mas deixa-me só reiterar isto, pessoas absolutamente extraordinários, amigos, que normalmente se diz, epá, quando se mete negócios e se as amizades acabam, pá, só se acontecer, só se eu ficar maluco, ou se eles ficarem malucos, mas sempre encontrei gente fantástica, porque há muito respeito intelectual, respeito pessoal, é que já são muitos anos. Eu se calhar há uns anos teria um bocadinho de cuidado a dizer isto, isto quando correr menos bem tens aí um problema. Já são muitos anos, e as coisas correm bem. E tu há pouco falaste de algumas dificuldades que tiveste no aquela primeira experiência, com o que aprendeste aí, com o que aprendeste na empresa onde trabalhaste depois, isso ajudou-te agora nessa altura, nessa outra experiência, ajudou-te bastante? Notaste muita diferença em ti? Muito. Tiago, totalmente, quer dizer, logicamente que é um conjunto de experiências, e tudo isso vem de trás, e aquela coisa começa por, eu acredito e por isso mesmo vou investir, e não é? Põe-se uma série de coisas em risco, mas isso vem de trás já, não é? Agora, principalmente, perceber onde é que eu não sou bom, há tanta coisa onde Deus me livre, onde eu preciso mesmo de apoio, mas a experiência depois ajuda até a perceber onde é que, para já, uma coisa importante, eu acho que uma das minhas características é de ser um people's person, estás a ver? Acho que sei um bocadinho lidar e perceber quem é que tem essa capacidade de me complementar, e sabes, pessoas quem eu posso confiar. Mais uma vez posso me lixar mais tarde ou mais cedo, mas acho que não, porque até hoje sempre tive boas experiências, e essa complementaridade e entender até que ponto eu necessito disso, isso vem com a experiência, sabes? Isso vem com a experiência, sim, muito. Há pouco também falavas
para termos cuidado com aquilo que sonhamos, com as influências que temos e, como disseste bem, logo de uma fase muito inicial da minha vida, portanto 0 anos, foste para a Inglaterra, depois foste para os Estados Unidos, foram ainda uns anos, o que significa que eu tive consciência dessas questões e se calhar também sonhei um bocadito com isso e com aquela cultura americanizada de ir para outro estado. Portanto, pouco depois desta altura dos Sport Protótipos de 2010, depois também acabei por me distanciar um bocadito das corridas, entrei na universidade em Vila Real, mas depois acabei por ir para Londres e é aqui que dizeres como tu sabes já não é assim tão linear, porque eu acho que é a partir desta altura, portanto eu, entre os 19 a 20 anos, que é quando eu depois vou embora, depois a partir daqui obviamente a relação familiar intocável e damos todos muito bem, só que tomamos assim rumos completamente diferentes, depois diferente. Eu não me fiquei por estudar, acabei por trabalhar também em Inglaterra, e então é mais ou menos nesta altura, penso que até um bocadito antes, que também começas um outro projeto, curiosamente como continuidade desse outro projeto que tinhas começado em 97 com a minha mãe, que foi um infantário, e a minha mãe se calhar um bocadito farta de aturar os miúdos e afins, e decidiram abrir um turismo habitação, isto foi em 2015. Sim, mas começamos a pensar nele em 2013 talvez. Sim. Pronto, lá está, nessa altura eu ainda estava em Inglaterra, fiquei até 2016 ou 2017, já não lembro bem, acho que foi 2016. E então como é que foi esse projeto? Como é que foi a realização de um sonho? Foi mais um projeto de paixão? Juntou-se aí útil ou agradável? Como é que envolvência é que te fez tomar essa decisão? Primeiro tudo, deixa-me, antes de responder a isso, deixa-me dizer-te uma coisa. Estavas a dizer que entretanto foste para a Inglaterra, fizeste o teu percurso, estudaste. Uma coisa gira, no entanto, era como tu dizias, né? Também estiveste atento, claramente como família nós vamos nos influenciando uns aos outros e há sempre aquela coisa de e Inglaterra porque não, e porque se o meu pai esteve lá e se deu bem, se calhar eu também vou e também me dou bem. Portanto, há sempre aquela, eu acho que isso é importante, porque nós não é que façamos por mímica, mas vemos os exemplos e eu acho que é importante, mas é bom também dizer-te que eu sempre fiquei super orgulhoso, porque apesar de eu ter feito ali alguns trabalhos enquanto lá estive e algum dinheirito que também fiz, nada como tu fizeste, porque tu foste para lá e já lá, depois de tirares o curso, ficaste completamente independente e és, desde essa altura, completamente independente de nós. Não que alguma vez te faltasse alguma coisa, se necessitasses, mas porque também tu quiseste, a partir desse momento, dizer, eu vou fazer o meu caminho. O académico já tinhas feito, e muito bem, aquilo que tu propuseste fizeste, mas já te disse isto, mas digo-te agora outra vez, porque eu não sei se te digo alguma coisa que nunca te disse, nós falamos imenso, número 1, e depois sabes que eu também não me calo muito naquilo que são os meus sentimentos convosco, não escondo nada. Agora fica gravado. É mais para ficar gravado, porque eu vou dizendo o que é que eu sinto sobre as coisas sempre, mas super orgulhoso porque também sei o que passaste por lá e que não é nada fácil, porque isto agora parece, mas só quem está lá sozinho, umas vezes acompanhado por um colega, por uma amiga, o que é que seja, logicamente, mas não deixamos de estar sozinhos e as decisões não deixam de ser nossas todos os dias, e andamos-nos lá a encontrar e a verdade é que tu tinhas um curso e hoje parece tudo muito fácil, mas naquela altura, como tu dizes muitas vezes, tiveste que esgadanhar desde a base e fizeste-o de uma forma extraordinária, extraordinária. Eu acho que fizeste. É verdade. Obrigado. Não é nada, obrigado. É o que é. Tive que cair algumas vezes, não é? Tiveste que cair algumas vezes, exatamente. E depois cá estávamos nós no Skype a dizer, mas porque raio vamos embora e tal, vamos embora dar gás nisso outra vez.
Mas é isso mesmo, e as desilusões que também tiveste, e projetos espetaculares que tu fazias parte, e uns continuaste a fazer parte e outros não, e ao cair foi necessário muita força da tua parte para te levantares, e sei o que passaste, e sei o que nós passamos todos também por estar à distância e não te poder ajudar mais, mas a verdade é que tu passaste tudo sozinho e foste por aí fora. Bom, isto é importante. Mas não é para todos. Isto é tudo muito bonito, mas não é para todos. A verdade é que tu passaste isto sozinho, e vais fazendo coisas como esta, por exemplo, e a gente diz, fez, e onde é que está? Pois não é para todos, mas está aqui uma coisa montada como deve ser. É preciso fazer também, não é? Isso é outra coisa que é, nós podemos todos falar muito, e nós aqui em Portugal falamos tanto, toda a gente espetacular, inclusive mim, não é? Quer dizer, todos nós, eu sou Tuga, portanto eu tenho os mesmos defeitos todos. Portanto, isto é autocrítica, ok? Falamos e fazer, não é? Como diz um grande amigo meu, eu não respeito muito quem sabe mais que eu respeito muito quem faz melhor que eu, não é? E isso, e a verdade é que tu fizeste as coisas e assumiste. Pronto, eu disse isso e era para responder a uma outra pergunta. Era por causa da pitarrela. Olha, vê lá, que anda volta. Pronto, relativamente à quinta, de facto, a tua mãe estava um bocadinho cansada de 17 anos a aturar miúdos e afins, como tu estás a dizer, e bem, porque quando sai um infantário não é fácil, porque não é só os miúdos, é preciso aturar uma série de coisas e não é fácil, e ela há uns anos, nos últimos 5, 6 anos, mostrava já alguma saturação, e mostrava mesmo um grande interesse em sair e procurar outro projeto, etc. Naquela altura aparece efetivamente a possibilidade ou a oportunidade de avançar com o projeto da quinta, que era uma quinta que estava mais ou menos devoluta, uma quinta comprada pelos teus avós há 40 anos, mas a verdade é que quando nós olhamos para ali e dissemos a produção com o teu avô na mesma, porque ele sabe daquilo, tudo bem, mas vimos ali uma oportunidade ao nível do turismo. O turismo naquela altura continua hoje, e até, diga-se de passagem que o grande salto até foi antes, portanto nós também não foi grande visão, não é? Quer dizer, não havia tantos empreendimentos assim, mas estava na cara que o turismo era a grande coisa ali no Douro, não é? Não foi nada de extraordinário. E entretanto tratamos de tudo para avançar com o projeto, e tínhamos alguns cobresitos juntos, que complementarmente àquilo que eram as ajudas também para fazer este tipo de investimento, fizemos-lo. E acho eu que em boa hora o fizemos, não é? Porque está ali, acho eu, qualquer coisa de muito giro, que nós temos muito orgulho, as coisas funcionam, as pessoas que vão lá adoram aquilo. É um projeto, é a tua mãe, quer dizer, desde tudo, não é? Aquilo é a cara da tua mãe, foi ela que decorou tudo, foi ela que fez tudo à mão e continua a fazer, e aquilo é a cara da tua mãe, como já algumas pessoas me disseram. Aquilo é sem dúvida nenhuma a cara da Sónia, e pronto, e ainda bem, porque eu acho que ela está feliz neste momento, e não é que aquilo não seja assim um negócio absolutamente espetacular, porque é muito sazonal, agora com a pandemia, Deus me livre, mas a verdade é que mas tranquilo, paga os custos da quinta, e é importante, é uma coisa bonita que nós temos. Portanto, é mais ou menos exatamente 2015, portanto, depois eu volto. E se calhar, para além dessa tal mímica profissional, houve uma certa mímica, mas nas corridas digitais, que eram mais baratinhas e mais acessíveis. Sim. E depois acontece aqui uma coisa interessantíssima, que é, não sabendo até muito bem como, e até acreditando que era fake, que não era verdade, aparece-me uma oferta de trabalho para Coimbra, numa empresa que faz simuladores com movimento. Eu nem sequer sabia assim muito de simuladores especificamente com movimento, mas com tantas coisas que eu tinha começado e não tinha conseguido acabar, etc., ou que não foram bem sucedidas, eu já tinha experiência em marketing, já tinha experiência em vendas,
Eu já tinha andado a vender brinquedos, já tinha marketing, portanto, marketing digital especificamente. Estava careca de fazer corridas online. E, entretanto, aparece-me aqui uma empresa em Coimbra que é das melhores produtoras do mundo de simuladores de luxo, e à procura de alguém para fazer vendas, para fazer marketing e que soubesse conduzir em condições no simulador. E então é nessa altura que eu volto. Mais uma vez, lá está, passei assim pelo Porto de Raspão, mas voltei a afastar-me. Agora um bocadinho mais próximo, mas voltei a afastar-me. E foi então assim que voltei para cá. Por coincidência também, é nessa altura que tens aqui uma oportunidade de negócio cá em Coimbra também, e viemos cá os dois parar. É verdade. Como é que foi isso? Uma coincidência absolutamente deliciosa, quer dizer, como é que é possível? De facto, Portugal é pequenino, mas também não é tão pequenino assim, e normalmente o pessoal depois basa todo para Lisboa, e em Lisboa que normalmente as oportunidades estão, etc e tal, mas é curioso, tu vieste para aqui um bocadinho antes de mim até, entraste nessa empresa e pá, giríssimo, acho que o que tu fazes é muito, muito engraçado. Já tive a oportunidade de conduzir lá várias vezes e de conhecer as pessoas com quem tu trabalhas, nomeadamente com o patronato, que é muito simpático, diga-se passagem, e foi. E depois, passados uns meses, vim para aqui eu e pronto, olha, é a vida. Mas como é que é possível? Quer dizer, porque de facto não. Se quiséssemos fazer isto de propósito, seria muito mais complicado. Dizer, olha, eu agora tenho um projeto lá mais em Coimbra, queres vir, não sei o que. Pá, provavelmente não conseguirias, mas assim foi tudo ao contrário, mas cá estamos. Das duas, uma, ou vinha para um trabalho indiferenciado, ou tinha que abrir uma empresa aqui, porque conseguir o meu trabalho de sonho, não é? Certo. Que na altura foi realmente, eu nem acreditava que aquilo era possível. Escrevi uma carta de recomendação enorme e vim logo no dia seguinte ou na semana seguinte, assim, uma coisa à entrevista com esse patronato que também me acolheu logo bem. E lá está, depois aconteceu isso. O que é que acontece na maior parte dos casos, ou praticamente em tudo o que eu fiz até hoje, que tem que ver com o turnaround das empresas? Portanto, porque praticamente foram todas elas, e era também o que eu fazia no tal grupo de retalho em que eu trabalhei. E a pergunta que tu podes fazer, até porque eu também escrevi qualquer coisa, tipo um prefácio, assim, uma coisa qualquer, também numa tese de doutoramento de alguém que, para dizer a verdade, já não me lembro muito bem quem foi, alguém em Lisboa, penso eu, cuja tese tinha que ver com o turnaround das empresas, e é o que eu me sinto confortável a fazer, que é há muitos anos, e não quero estar aqui a particularizar nenhum projeto, há muitos anos que é o que eu faço, que é fazer turnaround. Isto é, pegar numa empresa que está um bocadinho em baixo, em todas as suas valências, se quiseres, não é? Tanto financeira como anímica, como em termos de organização também, em que precisa de uma remodelação, precisa de sangue fresco, ou sangue novo, precisa de novas metodologias, e é de facto o que eu é de facto o que eu gosto de fazer. Perdão, é uma trabalheira, dá muito trabalho, mas lá está, para quem está um bocadinho viciado em adrenalina, e eu estou, é o melhor que há, porque acredita, mais do que dinheiro, o dinheiro é só um meio, percebes? O dinheiro é um meio, o dinheiro não pode ser um medidor, é medidor para muita gente, para mim não é, sinceramente. Logicamente tem que haver para haver projetos e para subsistirmos, era o que faltava, não é? Mas o que dá prazer na realidade é pegar, e a mim dá-me um prazer bestial em particular, que é pegar num conjunto de pessoas que não funcionam como organização e fazer a transformação.
percebes? Aquela coisa da borboleta que tu vês na pitarrela, que aí é a tua mãe que faz, não sou eu, mas a mim também me dá gozo já agora. Pá, há muito pouca coisa que pague quando nós saímos do trabalho, estamos todos juntos e percebemos que há um bonde, que há uma ligação entre nós que vai muito além do nosso dia-a-dia. Percebes a coisa? Que vai muito além de que há verdadeiramente confiança. Olha, nós fizemos um trabalho relativamente há pouco tempo numa das empresas que tinha que ver exatamente com o feedback que as pessoas davam relativamente à forma como se sentiam na empresa. Eu fiquei absolutamente surpreendido e sei que é de coração, porque era anónimo, as pessoas podiam pôr lá efetivamente o que pensavam, e quando eu comecei a perceber exatamente do que é que estávamos a falar e obtive os resultados, estás a perceber, é o gozo que dá, dizer, não, esta gente podia estar aqui um bocadinho mais revolta numa ou noutra fase, se calhar há uns anos atrás, e em mudanças e não sei das quantas, hoje olha e diz assim, pô, eu tenho orgulho, percebes a coisa? Tenho orgulho de estar aqui. Eu sei que todos nós podemos sofrer grandes desilusões, faz parte, isso faz parte e temos que engolir isso aí, certo? Porque mais uma vez, estás a ver a verdade é uma coisa, o que é a verdade, não é? Cada um tem a sua, não é? Por mais que a gente tente meter preto no branco, eu não me posso desiludir com alguém que entretanto não acreditou num projeto meu, é a sua verdade, ele não viu aquilo da mesma maneira que eu. Ainda assim, conseguir que a esmagadora maioria das pessoas sinta prazer, sinta orgulho de fazer parte de um determinado projeto em que eu também tive um input importante e que eu sei que de uma forma direta ou indireta eu criei também um bocadinho as condições para que as pessoas hoje se sintam orgulhosas, e principalmente quando as mulheres e os homens que trabalham comigo, quando chegam a casa, chegam orgulhosas, percebes? Eu venho dali e tenho orgulho de trabalhar ali e passam esse orgulho à família, percebes a coisa? Vão para o café e são orgulhosos pelo sítio onde trabalham e sentem-se bem. Eu não sei se há muito dinheiro que pague isso. Mais uma vez, com a minha pequenez, quando é empresário pequeniníssimo, está bem, pronto, é que mais corridas, estás a ver? O meu projeto é pequenininho, pronto, mas é meu, é isto. É isto, mas é isto que eu tenho. Mas faço, pronto, à minha maneira, com a minha dimensão, tudo muito pequenino, mas faço. Agora vamos então a uma ronda de perguntas assim um bocadito mais pessoais e mais filosóficas. Pelo menos num futuro a médio prazo, pelo menos, vamos continuar com percursos muito separados a nível profissional e embora muito próximos a nível pessoal, eu posso tomar aqui decisões e fazer coisas que não estás bem de acordo, ou que achas que vou esbarrar com a cabeça na parede, o que até já aconteceu no passado, fazer coisas que tu não estavas bem de acordo e deixaste-me fazer. Graças a Deus, né? Como é que se sente um pai quando sabe que, ou acredita que o filho está a ir por um caminho que não devia, e ainda assim deixar ir porque talvez tenhas noção que faz parte do percurso da aprendizagem, mas como é que te sentes e como é que geres uma coisa dessas? Olha, primeiro de tudo, acho que há uma coisa importante que eu não estou a ser minimamente, como é que eu queria dizer, de alguma forma querer agradar ou passar aqui um bocadinho qualquer coisa que não existe. Eu durante a minha vida, tu aprendeste muitas mais coisas comigo por osmose, percebes, de me veres no dia a dia eventualmente, do que verdadeiramente aquilo que eu te passei de forma oral, ou percebes, com uma intenção muito grande de dizer é assim que as coisas se fazem. Porquê? Porque eu se o fiz, e já o fiz várias vezes, era o que faltava, não é? Em que eu digo, dou-te a minha opinião, como tu sabes, dou-te sempre a minha opinião. Quer tu gostes, quer não gostes, eu dou-te sempre a minha opinião. Mas dois ou três pontos importantes aqui. Eu acho que em 30 anos já me ensinaste tanto como eu te ensinei a ti. Vamos lá ver.
é mais fácil, logicamente, enquanto tu és criança, olhas para mim, em princípio fui um herói para ti, como o meu pai foi um herói para mim, percebes a coisa? Quando uma família é minimamente normal, diria, isso é normal, não é? E o meu pai, não sei das quantas, não é? É o maior. Depois, passado um bocadinho, passado algum tempo, meu pai não sabe assim tanto, aquela história que tu já conheces, não é? E depois quando vamos para mais velhos, que isso está-se a passar agora comigo e com o meu pai, que é quando vamos para mais velhos, e apesar de eu dizer, ok, eu estou muito mais adaptado ao mundo de hoje do que o meu pai eventualmente, não é? Tecnologia, isto, aquilo, não sei o quê, eu olho para o meu pai e digo assim, mas tu és um espetáculo, porque há coisas muito mais importantes do que saber lidar com a tecnologia, ou saber lidar com os movimentos políticos, ou saber de gestão, ou saber, estás a perceber? Há saber viver, há saber manter equilíbrio, não é? E que eu, quando olho para o meu pai, digo assim, pá, com 70 e tal anos, tu chegares aqui com este equilíbrio, nomeadamente que ele tem com a tua avó, que ele tem, repara, e que ele tem com todos nós, não é? Repara a forma como eu mudou com os teus tios, como eu mudou com... Repara nesta coisa que eu acho que para mim tenho no meu coração, pá, que é maravilhosa, a forma como eu mudou com toda a gente. Tem que ver com os teus avós. Isto tem que ver com a forma como os teus avós equilibram tudo isto, não é? Balanceiam isto tudo. E isso é o mais importante, Tiago. Isso é o mais importante. Espero eu que isso seja aquilo que eu te posso verdadeiramente, de alguma forma, transmitir. Porque ensinamentos verdadeiramente, há tanta coisa que eu tenho aprendido contigo, não é? E então, quando tu tornaste adulto e também conhecedor de coisas, quantas coisas, olha, até música, coisas que me passam ao lado e que eu vou aprendendo contigo. Outra coisa é, eu acredito, nós, como tu sabes, nós diferimos muito em muita coisa. Nós acreditamos temos uma série de interseções, não é? De interesses e de coisas que nós verdadeiramente acreditamos e que são interseções entre o nosso pensamento e a nossa forma de estar, mas depois há outras coisas em que somos diferentes. Tu pensas de uma maneira e eu penso de outra, nomeadamente politicamente. Tu pensas da tua maneira e eu penso da minha maneira. E somos independentes, não é? Eu tenho muito pouco a ver com política e muito pouco a ver com essa coisada toda. Tu és um bocadinho mais fervoroso nestas coisas, e ainda bem. Olha lá, política, nas outras coisas todas em que tu eventualmente deste com a cabeça e eu sabia que ias lá, etc e tal, e acho que tu és, acho eu que és testemunha disso. Eu julgo que tu pensas assim também, que é a razão porque eu sempre deixei é que eu sempre disse isto, e se calhar viveste também com um bocadinho com o peso disso, pelo menos foram alguns desabafos da tua parte, que é, eu confio muito em ti, percebes a coisa? Quer dizer, eu acho que tu tens bom senso. Em algumas coisas acho que és um bocadinho radical, mas ouve lá, quem é que não é radical? Se não vais ser radical agora, vais ser radical quando, não é? Portanto, é normal também. Eu acho que o futuro vai te ensinar que as coisas têm um equilíbrio, percebes? Tem aqui um ponto de equilíbrio, não é nem tanto à terra, nem tanto ao mar, nem tanto à esquerda, nem tanto à direita, percebes a coisa? Há um ponto de equilíbrio, mas que tu vais ter que aprender. Não há hipótese, porque senão, nós saíamos todos, estava tudo formatado, não é? O pai passava para o filho e estava porreiro. Não há nada disto, não há nada disso. É preciso viver e é preciso criar rupturas também, não é? Porque a ruptura faz a coisa crescer. E em muitas coisas também criaste ruptura comigo, e bem, e de uma forma pacífica, diga-se, super pacífica, mas criaste ruptura, e essas rupturas são importantes, como eu fiz, rupturas, como tu sabes, não é? Com o teu avô. Não é dar-nos mal, porque a nossa relação sempre foi extraordinária, zero, não tem nada a ver com dar mal. É rupturas, é dizer, eu comporto-me e quero uma outra coisa. Isso faz parte, e ainda bem que é assim, porque nós somos entidades diferentes, e apesar de nos influenciarmos muito, não é? Nós somos entidades diferentes, pensamos de forma diferente. Isso é salutar. E portanto, quando me dizem, então tu sabes que eu estou a ir assim, sabes que eu te digo? Digo-te. Mas nunca entro em stress, porquê? Porque eu sei que tu vais bater com a cabeça, vais aprender, pronto, correto. Ou não, ou corre bem. Não, corre bem. É a conversa de sempre. Ou corre bem, exatamente. E há outra coisa que tu sabes também, é que eu fico sempre na dúvida se eventualmente não pode correr muito bem, e de repente estou-te a cortar porque eu tenho um conjunto de crenças e de experiências que me leva a dizer que não. E eu digo, então, mas espera aí, eu também criei tanta ruptura que foi importante, e se eu estou de alguma forma
é dizer algo que não vai permitir que ele consiga florescer por ali, que afinal de contas era o importante. E é por isso que eu começo as minhas frases todas contigo, todas, e principalmente contigo, não é? E com a tua irmã também a mesma coisa, mas todas com, em minha opinião, em minha opinião é isto, mas a minha opinião vais tê-la. E agora faz lá o que entenderes, mas a minha opinião é esta, e aí eu dou-te de forma mais ou menos crua, e depois faz o que entenderes. Ok, pronto. Interessante. É isso. Tá bom. Tá escutado. E portanto, como é que isso te faz sentir? Se isso dá alguma ansiedade de vez em quando, ou se já aconteceu tantas vezes também no passado que... Contigo a um determinado nível, naturalmente, mais uma vez, és independente já há muitos anos, vais fazendo as tuas coisas, e as tuas coisas depois, apesar de tu és mais radical no verbo do que na prática, o que é ótimo para mim, percebes a coisa? Estás a perceber a coisa? Não, eu estou muito seguro, porque eu sei que tu és muito mais radical no verbo do que na prática, e isso é muito importante, porque é preciso pensar 3 vezes antes de fazer exatamente, as coisas. é que tu falas rápido, mas atuas já com muito mais reflexão, e o que é ótimo. Então, encerrar e olhando aqui para o futuro, estão a haver desenvolvimentos na Pitarrela. Eu por acaso não sei mesmo, eu vi as plantas, mas nem sequer sei. Neste momento a Pitarrela está dividida em 2 casas, uma com 5 quartos, outra com 2, e agora o crescimento vai ser para... mais um T1, mais 2 T2. Ok. Mais 2 T2, vai ser mais 5 quartos, sim. Mais 5 quartos, mais 10 pessoas. Confiante aqui no pós-Covid, vamos ver, não é? Eu tenho confiança, agora de uma forma mais macro, mesmo não falando só na empresa, na empresa, que aquilo não é empresa nenhuma, não falando só na quinta, eu acho que nós vamos voltar, mais tarde ou mais cedo vamos voltar ao que éramos. Não vai ser tão rápido como nós pensávamos, há quem diga que só em 2023 é que lá voltaremos, há quem diga que em 2023 os loucos anos 20 vão regressar, porque as pessoas vão perceber que isto é um tirinho, pode acontecer uma treta qualquer e nós desaparecemos. Agora imagina tu que este vírus, em vez de matar 0,000 não sei quantos %, matava 1, ou matava 5, ou matava 10, nós destroçávamos todos uns aos outros, não é? Esquece, não íamos buscar papel higiênico, não é? Íamos buscar outra coisa qualquer, não é? Mas era para nos limparmos uns aos outros. Isto é muito complicado. Portanto, eu acho que vai haver aqui uma altura, e mesmo a malta mais jovem percebeu isso também, não é? Porque apanhou aqui um susto. E portanto, não vale a pena nós estarmos e o dinheiro é para ser gasto, percebes? É para ser vivido, etc e tal. E eu acho que das coisas que mais dá prazer, e isso não vai acabar, é conhecer outras culturas, conhecer outras, e portanto, eu não sei se vamos andar com o papelinho amarelo sempre agora no bolso ou não, para viajarmos, o que é que vai acontecer, mas a nossa tendência a normalizar e a nossa necessidade de normalização como humanos que somos é muito grande. Não é? Logicamente, a normalização, o que quer que isso seja, e eu sei que isso é tudo muito relativo, mas neste ponto em concreto, que é conhecermos outras culturas, conhecermos outras pessoas e viajarmos, nós vamos fazer muita pressão para que isso aconteça. Eu isso não ponho dúvida. Nós dizemos, não, apanhamos agora um susto e agora vamos viver muito mais enclausurados e não sei das quantas. Não vamos, não. Vai haver claramente, até depois há muitos players que também dependem disso, portanto isso também vai ser, a opinião vai sendo feita, não é? Que nós vamos necessitar de atingir qualquer coisa, atingir aqui um ponto de equilíbrio também para podermos regressar a conhecer e andar para a frente. Eu acho que sim, independentemente agora da quinta, olha, a quinta quanto mais não seja, fica para vocês e para vocês fazerem daquilo o melhor que puderem. Bom, aconteça alguma coisa muito grave, plantamos umas couves e umas cenouras. E para mim já chega, também não preciso de mais. E pronto, e lá vives. Produz vinho, portanto também é outra coisa muito importante, e é vegan, portanto... Ora, aí a vinhaça. A vinhaça, isso aí já estávamos, sabes. E a última coisa, a última pergunta, isto é sempre assim muito seco, tu dizes uma coisa super deep, eu, ok, check. A última coisa, não menos profunda, não menos deeps, e para que fique documentado, só me podias dar um conselho, acabou, era tipo, dizias isto e quinavas, o que é que tu me dizias?
Epá, eu aqui é para um clichê direitinho, não é? Mas como isso resume tanta coisa, como isso é. Eu não podia ter aqui um discurso, eu ia morrer aqui devagarinho com um discurso que é pai de 1 hora. Olha, e se eu fizesse assim, não te esqueças das chaves, cuidado com as chaves do outro lado. Não pode ser, não é? Tinha que ser assim uma coisa muito breve. Estava-me a dar uma coisinha má, e eu espero que também seja daqui a muitos anos também, mas. Eu ia-te pedir o impossível, não é? É que fosses feliz sempre, não é? E que procurasses ser feliz em todos os momentos, que é uma coisa impossível, mas que esse meu desejo, pelo menos, que se encurta num percentual tão baixo e que se venha a traduzir em numa família, numa vida tua que quando tiveres em momento de poder olhar para trás, e hoje já olhas um pouquinho para trás, por vezes com certeza que o fazes, apesar de seres super jovem e tens tudo pela frente, mas hoje já dá para dar para aqui uma olhadazinha, porque já fizeste muita coisa, a tua última década já foi forte, não é? Digas, ok, tenho dado uns toques, percebes a coisa? Tenho dado uns toques no meu crescimento, estou orgulhoso do que sou, e muito importante, isto é muito importante mesmo, e nós estamos sempre a apanhar coisas na vida inacreditáveis, que é nós sentirmos bem com nós próprios, porque fomos corretos, ou pelo menos em consciência fomos corretos com o outro também, percebes a coisa? Acrescentamos valor, fomos corretos com o outro, não prejudicámos ninguém. Percebes? Crescemos, fomos felizes, mas não prejudicando, não pisámos ninguém, fomos positivos. É isso, é chegares a um ponto em que possas olhar para trás, porque, como tu sabes, a vida não é feita de felicidade. Isso é um conceito completamente. Não é errado, é abstrato, é o impossível, é perseguir o fim em vez de perseguir o significado ou o meio, não é? Sim, no teu caminho vais tendo situações altamente felizes, não é? Momentos muito felizes, com certeza, em que te sentes muito bem. Vai haver momentos que são maus, alguns se calhar até um bocadinho mais para o desastroso, mas outros maus que se vão sempre ultrapassando, mas essencialmente olhares para trás e fazes um balanço tipo, valeu a pena. A tua morte demorou um bocadito, caraca, estavas aí eu à espera. Pronto, olha, foi uma conversa engraçada. Vamos ver se publica tudo, porque isto acabou por ser 2 horas. Portanto, vamos ver. Mas foi muito interessante, obrigado. E se calhar vamos lá ver se marca aí talvez uma conversa mais específica para outra coisa qualquer, ou é só ao contrário, que também era engraçada. Mas lá está, a minha vai ser bastante mais curta à partida. Não sei, cuidado com isso. Depende do detalhe. Se precisares saber quantas vezes é que eu lavei os dentes, etc, é mais fácil. Podes ficar surpreendido. Mas pronto, obrigado pela participação. Obrigado. E vamos lá ver.